Ei, Humberto, tudo bem? Ei, Marília, boa noite. Ei, Jorge. Ei, Jailton. Ei, Cláudia. Só vou fixar aqui o comentário pra gente. Boa noite. Marília já chegou aí. E Silvana e Flaviana, boa noite, boa noite. Esperar um pouquinho que o pessoal chegar. Marília, já te chamo. E Paula, Milena. Olá, vou chamar a Marília aqui, aí vai dar tempo do pessoal ir chegando. Boa noite, Vilma. Olá, e Marisa, que bom você aqui. Bruna, boa noite. O pessoal continua chegando aí a gente começa a conversa. Ei, Gleice. Ei, Marília, boa noite. Ei, boa noite, Karina. Boa noite para todos aí que estão assistindo. Isso. Tá me ouvindo bem aí, Marília? Perfeitamente. E Ó, então, vocês, estão me ouvindo? eu tô te ouvindo aqui, gente. Qualquer problema aí com o áudio, vocês dão um toque na gente. Primeiro, quero agradecer Marília, né, presidente do nosso Conselho Regional de Biblioteconomia, Sexta Região, que abrange Minas Gerais e Espírito Santo, né, Marília? A Marília, ela é doutora e mestre em Ciência da Informação, né, pela escola de mesmo nome da UFMG, bibliotecária também, então entende muito aí da nossa área, do que nós vamos conversar hoje, né, Marília? E Sim. ela tem as suas áreas de interesse em políticas públicas de informação, muito importante nesse momento, para as bibliotecas públicas e escolares, né, Marília? Isso, isso. Acho que o pessoal vai chegando, a gente pode começar, né, Marília? Estou à Marília, eu queria. disposição. Então, tá bom. Eu queria começar com uma questão que muitas pessoas hoje em dia têm dúvida, que biblioteca remete a gente a um espaço de guarda de livros, né? E hoje a gente aí na era da informação instantânea e da desinformação também, né, Marília? Qual que é o papel Sim. dessas instituições, Olha, né, para a gente, para a população? isso é um estudante de jornalismo me fez uma pequena entrevista e fez essa pergunta, né? Qual a importância? Ela continua tendo importância ainda como repositório, haja vista hoje, por exemplo, na universidade, nós estamos em ensino remoto e sentindo uma falta enorme de ter acesso à biblioteca. Muita gente precisando e querendo usar a biblioteca física, né? Com os livros que tem lá, os materiais que tem lá. Hoje tem muita coisa na internet? Tem muita coisa na internet, claro que tem. Mas tem o que você precisa para um estudo, para uma atividade específica? Tem milhões de coisas, tem muitas coisas que podem ser úteis, né? Mas não tem aquilo que a biblioteca tem, que é a seleção. Cada biblioteca, ela seleciona os materiais, os itens, né, para o seu público específico, seu grupo de usuários. Isso faz toda a diferença. Por isso, nós da Escola de Ciência da Informação sentimos tanta falta da biblioteca que está fechada agora, né? Por causa da pandemia. Agora, de fato, para uma grande parte da população que não é usuário de biblioteca, infelizmente, porque não tem acesso a uma biblioteca próxima a si, né? Seja na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, ou mesmo na sua escola, quantos alunos não têm uma biblioteca de verdade, né? Outro dia uma pessoa me questionou, por que você fala biblioteca de verdade? Porque grande parte das experiências dos alunos que hoje estão entrando no curso de biblioteconomia, por exemplo, nunca tiveram uma experiência com uma biblioteca de verdade.
Eles relatam que tinha uma sala, que tinha uma dona, que tinha uns livros lá, mas não pegava emprestado, não acontecia nada, etc, etc. Então a biblioteca continua sendo fundamental. Pelo seu acervo, sim, tanto que quem já é usuário de biblioteca está sentindo falta. E também pela quantidade de serviços que ela pode oferecer ao seu público a partir dessa interação, né, do que ela reúne, do que ela seleciona e do seu público específico. E também a questão da organização, né, Mari, desse acervo virtual, né, da organização desse mundo aí que nós temos hoje da internet também, né? Ela cumpre seu papel importante aí, né? Isso, mesmo em universidades, outro dia eu assisti um webinário da PUC Minas, mesmo universidade que investiu em e-books, por exemplo, são os bibliotecários e a biblioteca que está intermediando, como ela sempre fez no mundo físico, né? No mundo dos livros de papel. Ela continua fazendo, orientando os professores, selecionando, ajudando a selecionar itens para uma bibliografia de disciplinas virtual, né? Então, assim, ele continua fazendo os mesmos. O bibliotecário é que vai fazer essa biblioteca ser a biblioteca de verdade, né? Como eu gosto de dizer. A biblioteca, é isso, eu já vi você falando isso em outras, e eu concordo plenamente. A maioria da população brasileira, eu acho que é mais no Brasil mesmo, ela ainda associa as bibliotecas a pesquisas escolares. E a gente sabe que as bibliotecas, né, a gente tem as bibliotecas públicas, as bibliotecas comunitárias, né, as especializadas, as escolares aí. E o conhecimento que a população tem sobre essa instituição e seus serviços, você acha que influencia diretamente o baixo número de pessoas que frequentam as bibliotecas? Porque a gente tem pesquisas que um pouco mais de 50% da nossa população brasileira frequenta. Olha, essas pesquisas nacionais, como a Retratos da Leitura do Brasil, elas têm uma importância porque elas entrevistam milhares de pessoas, né, Karine? Até me admiro que 50% frequentem bibliotecas. Porque eu também acho que não. Não, porque em grande parte do país sequer existem as bibliotecas. Então é de admirar que eles consigam identificar essa instituição na vida deles, porque isso não é tão comum assim. As bibliotecas escolares, e isso eu sou professora de biblioteconomia, no primeiro período eu pergunto sobre a experiência de bibliotecas. Eu vou dizer para você que mais de 90% dos alunos de biblioteconomia nunca usufruíram, né, nunca tiveram a oportunidade de usufruir de uma biblioteca. São alunos que vieram fazer biblioteconomia. A sala de leitura é confundida como biblioteca, né? Então, acho que eles apontam esses números. Isso, aí quando eu pergunto, não, mas a biblioteca é isso, isso, isso. Não, nunca tive isso. É possível para mim. Eu já dei esse exemplo outro dia. Eu tenho 4 filhos, quando eles eram pequenos, moro em Contagem, já morava lá. Eu tinha vontade de levá-los àquela biblioteca infantil e juvenil que não ficava no centro da cidade. Se ficasse no centro como agora, seria mais fácil. Eu gastaria passagens para mim e para cada filho para ir, né? Somos 5, então 10. E mais 5 passagens para mim e para os meus filhos para voltar 2 vezes. 20 passagens. Quando que eu iria levar meus filhos a essa biblioteca? Nunca, jamais levei. Então, eu sou uma pessoa... Meus filhos não conheceram biblioteca em infância, porque na minha cidade, que é Contagem, não tinha uma biblioteca de verdade, nessas condições, né, que eu poderia levá-lo para assistir uma apresentação, uma contação de história, uma coisa assim. Nas escolas deles, que eram públicas, tampouco. Existia uma sala com uma professora que ficava tomando conta dos livros. Eles geralmente nem levavam livro para casa. Né? Então, os meus filhos, por exemplo, conheceram bibliotecas até a vida adulta e tal? Não. Então, não é só questão de confundir, né? De achar que é só um espaço de biblioteca escolar, mas também tem a questão do acesso, né? Tem Sim. a distância. Né? E quando ele fala muitas mesmo. Sim, a inexistência delas na vida das pessoas. Porque uma biblioteca na sua vida é uma biblioteca que você possa entrar. Se você na sua escola tem uma biblioteca, você vai usar.
né? Mas uma biblioteca que fica a quilômetros de distância não é uma biblioteca que faz parte da sua vida, não pode ser, para a maioria das pessoas. E as pessoas que realmente têm dinheiro para gastar 20 passagens num sábado para levar os filhos, elas podem, inclusive, levá-los à livraria e comprar livros para eles. Uhum. Né? Aí é outro patamar. Aqui em Belo Horizonte a gente tem até um certo número de bibliotecas, né, assim, ligadas à cultura, que são as bibliotecas públicas. Sim. Sabemos que na municipal a gente tem as bibliotecas escolares e o estado a gente sabe que tem um déficit enorme. E se a gente está falhando nessa comunicação, a gente está falhando na comunicação com essa comunidade, se estamos falhando, onde que você acha que a gente está falhando? Porque mesmo as bibliotecas públicas, né, dos centros culturais principalmente, elas ainda recebem um pequeno número de pessoas. E as escolares, a gente sabe que tem um déficit, né? Não são as bibliotecas de verdade, né? Não são todas as escolas que têm. E quando tem também, a comunidade às vezes não conhece, né, Marília? Você acha que existe um problema? É uma falha nossa, Karina, nossa, de nós bibliotecários. Eu acho que muitos bibliotecários, né, os bibliotecários que eu conheço, estão indo nas suas bibliotecas fazendo um bom trabalho, às vezes fazendo um excelente trabalho. Estão fazendo. Mas a nossa sociedade não é uma sociedade letrada, não é uma sociedade que teve acesso. Então, essa família que não teve acesso a isso, ela, em princípio, não vê isso como um valor. Né? Ela cresceu, criou os filhos, etc. Isso para ela não é um valor tão grande assim, porque ela ignora, porque ela desconhece. Então, nós precisamos de ter as bibliotecas para que as pessoas possam valorizar a biblioteca. É um círculo vicioso. Quem nunca conheceu uma biblioteca não vai valorizar ou pedir uma biblioteca porque ele não sabe nem que isso existe. E às vezes ele pensa que aquilo que ele tem na escola é uma biblioteca. É biblioteca. E aquilo não interessa a ele, porque é uma coisa muito ruim. Né? Vamos supor, um lugar que não tem biblioteca, por exemplo. Então nós temos que trabalhar no micro. Quando eu falo com meus alunos, quando você for para uma biblioteca pública, que você for passar num concurso, por exemplo, ou para uma biblioteca escolar, talvez você venha a ser o primeiro bibliotecário naquela cidade, naquela escola. O diretor não sabia o que era biblioteconomia, não sabia que tinha esse curso, não sabia que tinha esse profissional, tampouco as professoras. Então, você vai ter que mostrar que tendo um bibliotecário é diferente. Só que a maioria vai ter expectativas erradas sobre a sua atividade, porque ela nunca teve essa experiência. Então, no microcosmo, eu tenho que fazer a diferença na escola que eu estou, no município onde eu vim trabalhar, na faculdade que eu vim trabalhar, etc. E segundo, nós temos que trabalhar que as políticas públicas universalizem esse espaço. Porque aí mais pessoas vão usar e usando vão dizer, eu não quero viver sem isso. Uhum. Porque a diferença, né? A gente tem teses aí feitas sobre bibliotecas públicas, algumas que a gente consideraria aqui da capital bastante precárias, e os relatos das pessoas, dos usuários das cidades, é de encher os olhos d'água. Porque a pessoa precisa, aquilo faz parte da vida dela, ela não saberia viver sem aquilo. Aquilo é um ponto de segurança, um ponto de liberdade para ela, para muitos jovens, por exemplo, do sertão do Nordeste de Minas Gerais, por exemplo. Tem uma tese da Marina Nogueira que relata isso, e os relatos são inacreditáveis. E bibliotecas que, do nosso ponto de vista, ainda estão carentes, ainda estão pequenas. Então, o ter acesso a uma biblioteca de verdade, ter acesso ao mundo da leitura, da ciência, da reflexão humana, né, que está no acervo da biblioteca, e mais a interação que a biblioteca proporciona, faz toda a diferença. Uma pessoa que tem acesso a isso, ela não vai rejeitar isso. Uhum. Não vai rejeitar isso, ela vai querer mais. Então, nós temos que trabalhar no micro, porque nós estamos indo em lugares que nunca viram bibliotecário, prefeitos que não sabiam que existia essa profissão. Que você já deve ter visto, faz um concurso para bibliotecário e pede 2º grau. Sim. Ele não sabia que bibliotecário era um curso superior. Olha para você ver, é um prefeito, é um secretário de Educação e de Cultura. Não é? A pessoa está colocando aqui que no interior, né, não existe essa biblioteca de verdade e muito menos o bibliotecário, né, que é o profissional. Isso, mas pode existir. Ano
Ano passado, o CRB premiou uma bibliotecária de São José do Alegre, uma cidade muito, muito pequena, em torno de 5 mil habitantes, nem me lembro, que trabalha na biblioteca pública e faz uma biblioteca pública incrível, faz um monte de serviços e produz, né, serviços e atividades que tornam aquela biblioteca uma coisa importante na cidade. Uma cidade que nunca viu isso, talvez ela não saiba porque eu tenho que gastar dinheiro com biblioteca se ninguém usa, etc. Né? Eu não vou usar mesmo um lugar horrível, cheio de livros velhos, sem organização, sem atividade, sem serviço, porque eu iria lá. Não é? Então, isso é um lado do trabalho do bibliotecário. Né? O outro é a ação política mais macro, que é a participação. Que é a participação em associação de bibliotecários, participação quando tem um plano do livre leitura, uma movimentação, né, nessas nas redes sociais, por exemplo, quando aparece uma iniciativa do Legislativo contra os livros, as bibliotecas e a leitura, né, ou a favor, quando é a favor. Então, isso tudo vai construir uma sociedade, né, que tem bibliotecas, que tem um serviço de biblioteca e que vai, portanto, valorizar. Quem nunca viu não vai valorizar uma coisa que nunca viu. O que não conhece, né? Não é? Ô Mari, a gente sabe que o contato aí com o livro, com a leitura, tinha que iniciar na família, né? Desde a mais tenra idade, né? Até dentro da barriga da mãe, mas não é essa a nossa realidade. Não é. Muitas crianças vão ter o contato aí na escola e deveria ser, né? Na biblioteca escolar, num trabalho conjunto, né? Eu falo assim, a biblioteca não tem que estar inserida no projeto pedagógico, ela tem que participar da construção aí, né, desse projeto pedagógico. E qual que é o grande papel aí da biblioteca escolar na vida dessas crianças? O Bardot até colocou, e a gente teve uma discussão, um diálogo mais aprofundado esses dias, sim, no grupo do movimento mineiro de bibliotecários, né? Que muitas pessoas colocaram que é um lugar que a gente tem 1000 possibilidades, mas ao mesmo tempo pode não ser essa biblioteca de 1000 possibilidades, né? E que gere o gosto pela leitura, não só o hábito. E qual que é o papel assim, dessa biblioteca, a importância dessa biblioteca na vida desses meninos e meninas aí? Gente, a biblioteca escolar, por isso que eu sou apaixonada com biblioteca escolar e pública, a biblioteca escolar vai ser a primeira grande chance de milhões de crianças. Milhões de crianças cuja família não é letrada, cuja família nunca vai dar de presente um livro para ele. Milhões de crianças que não tem uma pessoa que lê um livro à cabeceira da cama, como a gente vê em filmes e em propagandas, né? Agora tem uma propaganda aí do governo federal, leia para o seu filho. Que leia para seu filho, gente? Quem é esse pai, essa mãe da propaganda? Que família é essa, né? E aí eu vou mandar uma caixa de livro, de repente você vai virar um leitor e vai ler para o seu filho. Então, milhões de crianças chegam até os 6 anos na escola sem ter nenhum contato afetivo, porque antes dos 6 anos você precisa aprender a ler? Não, não precisa. Aprender a ler com 7 anos é bastante adequado. Mas alguns vão chegar aos 6 anos na escola sem nunca ter tido contato com o objeto livro e com a língua escrita. Então ele está com 6 anos de atraso em relação a uma criança que com 6 meses alguém põe ela no colo e conta uma historinha para ela. Uma criança que ganhou um monte de presente no aniversário, ganhou um monte de livro. Uma criança que tem uma mesinha em casa que ela folheia o livro. Eu passo meus alunos, uma criança que eu acompanho, te ama ganhar livros, porque ela aprendeu a isso. Imagina uma criança que aos 6 anos ela defronta na escola com a alfabetização, né? E se não tiver uma biblioteca boa, com um acervo bom e uma mediação muito bacana, porque o professor ele estará com um trabalho de alfabetização. Sim. Que é um trabalho difícil que precisa ser feito. A biblioteca pode, nesse primeiro momento, ser esse contato afetivo com esse livro. Né? Então eu leio história, eu mostro o personagem, eu mudo de voz. E o ler história do livro
é muito, muito diferente de contar histórias, ver um vídeo de história. Né? Porque ao ler... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um retorno ruim. De vez em quando tá falhando um pouco, mas agora voltou. Tá. Quando eu leio para uma criança e ele quer que eu leia de novo a mesma história, ele já intuiu uma coisa fantástica que a cultura letrada proporciona. Que o que está no livro não muda. Se eu abrir de novo, amanhã tem a mesma história, os mesmos personagens. Isso é o segredo da escrita. A escrita que grava a nossa experiência humana. Né? A pessoa já morreu, o lugar que ela narra não existe mais ou nunca existiu, e no livro ele está ali, ele permanece. Então, uma criança que tem esse contato, muitas vezes você vê, inclusive, é comum em crianças que tiveram contato com o livro muito cedo, que elas não só folheiam o livro da esquerda para a direita, como se estivessem lendo, como elas põem o dedinho nas letrinhas. Ela sabe que a história está naquelas letrinhas. E isso eu falo que é o brincar com o livro, né, Marília? É o brincar com o livro desde pequeno. Então, quando você, bibliotecário, recebe uma criança que pega o livro e revira ele todo e não sabe mexer no livro, é porque ela não sabe mesmo. Ela não deve ser repreendida como uma pessoa que não sabe fazer. Olha a fulana já sentou e já está lendo bonitinho. Porque essa fulana, desde 6 meses de idade, alguém senta e conta história para ela. Ela sabe como agir com o livro, né? Então, a biblioteca escolar, pensem nisso, bibliotecários escolares, pode ser a primeira grande chance, e talvez a única, depois a pessoa pode sair da escola e não encontrar outra chance, de entrar na cultura letrada e mudar a sua vida definitivamente. Tudo que ele vai poder ler na vida e também o que ele vai poder escrever na sua vida. Então, a biblioteca escolar, ela é necessária, ela é absolutamente necessária, tanto quanto uma escola, né, que alfabetize. E aí é que se formam, né, Marília, o gosto, não só o hábito, né, a importância de formar esses leitores críticos, né. Igual um país que pouco lemos, né, acho que já tá com todo mundo essa questão que um livro lido do início ao fim, nós temos a de 2,40 pessoas por ano. E ainda estamos aí no paradigma de acesso, né, Marília? Não estamos formando ainda pessoas com competência informacional, que saibam interpretar. Primeiro a gente está aí democratizando o acesso mesmo. E né, da possível taxação dos livros aí, nessa cadeia do livro, para a população, para o nosso país, né, que ainda se lê muito pouco. Essa aí é mais uma ideia lamentável, né? Em primeiro lugar, lamentável, só podemos lamentar, criticar. Tem um movimento grande, né, da cadeia produtiva do livro, da cadeia econômica do livro. Contra isso, bibliotecários também apoiando, mas nós, como bibliotecários, precisamos ficar muito atentos. Nós somos contra a taxação de livros, claro, queremos livros mais baratos para todo mundo. Só que, muitas vezes, essa legislação, que ao longo das décadas, não é de hoje, né, protege o livro e torna o livro mais barato, ela não se tornou uma política para bibliotecas e a leitura. Ela se tornou uma política só do livro. Só do livro aqui, com as devidas aspas. É muito importante que o livro seja mais barato, né? Eu, você, os bibliotecários, os professores, não conseguimos comprar os livros que nós queremos. A gente não ganha que dê conta de comprar livro. Imagina um livro mais caro. E eu estou falando de pessoas de nível superior, né? Bibliotecários, os professores, todos. A gente não consegue, a gente não compra os livros que a gente quer comprar. Porque é muito caro. Então, isso é muito, muito grave. Mas é importante que a gente sempre tente agora, aproveitando esse momento que nós estamos apoiando, sim, a cadeia produtiva do livro contra essa ideia maluca, mais uma ideia maluca, né, desse governo, e com tantas coisas para resolver, ele quer fazer uma coisa que piore a realidade, né? Isso é inacreditável. Mas nós devemos também nos juntar com a cadeia produtiva e criativa do livro para pensar que
promoção, né, da leitura e das bibliotecas. É preciso isso. Marília deu uma falhadinha. Isso. É importante, então, que a gente se junte à cadeia produtiva e criativa do livro para defender, sim, livros muito mais barato possível, né, que for possível para o negócio dos livros também, e para as pessoas comprarem, mas que também a cadeia produtiva e econômica e criativa do livro se junte a nós, bibliotecários, para defender políticas públicas do livro, da leitura, da literatura e bibliotecas, como é o nome do plano estadual, né, que infelizmente ainda não está funcionando. É porque, na verdade, são atores que se entrelaçam aí, né? O aumento do livro também. Os gestores para escolas, para centros culturais, talvez a qualidade vai ficar um pouco de lado e eles vão optar pela quantidade, que é também uma grande problemática, né, Marília? Você falando aí dos planos estadual e municipal, qual que é a importância da participação da população nessa construção, Marília? É, mais uma vez, fundamental. Belo Horizonte, por exemplo, teve todo um processo democrático de construção do seu plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Ele foi entregue, né, à Casa Legislativa muito trabalhado, acho que foram 2 anos ou um pouco mais de construção. E aí chega no Legislativo, ele quer cortar tudo que significa investimento, ele quer fazer um plano sem gastar um centavo. O que não é possível, precisa investir, né? Inclusive e principalmente em bibliotecas, porque o primeiro eixo do Plano Nacional do Livro e Leitura, que foi proposto em 2006, né? O primeiro é o acesso. O primeiro eu preciso ter um local com acervo, serviços e atividades que me permitam ter acesso à leitura, ser um leitor praticante. Porque nós temos no Brasil uma coisa terrível, que é o analfabetismo funcional. Uma pessoa que foi à escola, aprendeu a ler e escrever, aprendeu o operacional disso, mas não é capaz de usar a cultura escrita, não é capaz de se expressar com a cultura escrita e nem de ler. Seja uma literatura, seja um contrato, seja um aviso numa porta de um banco, ele não consegue compreender o texto. Então, não basta alfabetizar. Eu preciso dar acesso permanente a livros, e a bons livros, e atividades e serviços que me atinjam. Por quê? Essa pessoa que respondeu a pesquisa aí, não, eu não li um livro inteiro. Eu fui à biblioteca da escola, biblioteca entre aspas, só tinha os livros velhos lá, a pessoa me indicou um livro que eu detestei, eu devolvi e não peguei outro. Né? Ele não é leitor. Já se afasta da leitura. Ele já se afasta da leitura. É preciso ter um acervo muito bom, variado e diverso, né? E um mediador que possa ajudar essa criança, esse jovem, esse adulto a encontrar os seus interesses e os seus desejos e começar por ali. Que a gente sabe que a gente muda muito o percurso da gente como leitor, né? Ao longo da vida. Mas é importante que alguém, nesses momentos cruciais, pegue na nossa mão, né? Quando for possível pegar na mão de verdade mesmo, ótimo. E nos conduz intelectualmente por esses caminhos dos meus interesses, dos meus desejos, do que eu dou conta e depois do que eu vou avançando e dando conta mais um pouco. Eu até citei aqui os planos estadual e municipal, porque coisa, né? Então, acho que o caminho vai ser investimento, né, no Estado, né? Plano estadual e municipais. Falando em Estado, nós aqui em Minas Gerais, né, temos um entrave com a Secretaria do Estado da Educação em relação à aplicação da lei, né, 12.244, universalização das bibliotecas escolares, né, tanto públicas quanto privadas, e toda escola tem que ter a biblioteca de verdade com o bibliotecário. Sim. Com o fim, né, dessa lei, né, acabou o prazo, né, acabou e os projetos de lei que prorrogariam ainda não foram votados. Como que você vê agora essa aplicação dessa lei, em especial no Estado, Marília? Exatamente.
essa lei, a partir de março, então, acabaram todas as desculpas para escolas públicas e privadas, né? Pronto, acabou a lei. Infelizmente, para todos nós, foi no momento da chegada da Covid-19, né, que mudou toda a nossa interação e o modo de trabalhar. Falando particularmente do Conselho, o Conselho tem um processo jurídico em que o juiz, na primeira instância, não entendeu como facultativo a existência desse profissional, e aí deu a opção para que o Estado contrate pessoas com a dupla formação. Se não houver, fica professora mesmo, né? Nós recorremos, então está em curso, né, no próximo nível do judiciário, o nosso recurso, porque isso é um absurdo, a lei é muito clara. Tanto é clara a lei do bibliotecário, quanto é claríssima a lei da biblioteca escolar, não tem como. E nós sempre discutimos, quando temos acesso, o governo atual e estadual é de muito difícil acesso, muito, muito, muito. Nós conseguimos uma vez falar com alguns técnicos da Secretaria de Educação, que nos receberam, anotaram tudo que a gente falou, aparentemente desconheciam todo o processo de décadas de conversa e luta, né, contra o Estado, para que o Estado cumpra. Parecia que estava ouvindo falar daquilo pela primeira vez, anotaram tudo que a gente disse, e não tivemos mais nenhum encontro, nenhum. Né? Isso foi no início do ano. E aí agora, há a desculpa da pandemia, mas antes disso, nenhuma resposta, e-mail, ofício, nada, muito, muito difícil. Então, nós continuamos o processo judicial para o próximo nível, né, para que que o juiz da segunda instância reconheça isso, que não tem nem cabimento, e continuamos a partir daí. Por enquanto, a nossa luta está no judiciário, já que a gente não consegue fazer nada com o executivo nesse momento. Eles não nos respondem. Gente, meus comentários ficaram travados aqui. Marília, se você vê algum aí, por favor. Gente, que o meu travou aqui. Infelizmente isso, né, que a gente já sabe a importância da biblioteca escolar na vida dos meninos e meninas. E falando nisso, Maria, assim, quanto mais a população participa, mais a gente pode cobrar, né, assim, a participação da sociedade civil organizada, tanto na elaboração, quanto do Estado. Não é da nossa cultura essa participação ativa da população. E hoje tem a participação com fiscais, né? Seja você um fiscal da biblioteca escolar. Como que você vê isso? Olha, já durante a pandemia, eu dei uma entrevista numa rádio popular, como a maioria das entrevistas que eu dou, não estava falando para especialistas, e eu falei o seguinte, olha, ao senhor e a senhora que tem um filho em uma escola pública ou privada, procure saber se lá tem uma biblioteca de verdade, com bibliotecário com serviços, porque nós já temos 2 pesquisas demonstrando que a escola que tem biblioteca escolar, ela melhora o ensino e o seu filho terá mais chance. Então, se não tem uma biblioteca para o seu filho, além de não estar cumprindo a lei, ele está sendo prejudicado em sua formação. Então, eu falo isso não só para bibliotecários, mas para qualquer pessoa que tenha filho em escola, em idade escolar. Sim, já é comprovado, né, que o desenvolvimento tem a biblioteca. Fora a formação, né, desses leitores. Sim. Muita gente fala da Retrato da Leitura do Brasil, que inclusive vai ser lançada agora esse mês, né? Mais uma. Dessa geral. Mas há 2 anos atrás foi lançada a Retrato da Leitura do Brasil, Biblioteca Escolar. E ela mostrou de maneira inequívoca que onde tem uma biblioteca escolar, lá não fala, mas eu falo, de verdade, com serviços, atividades, um profissional que sabe o que está fazendo lá, os resultados dessas crianças e jovens nas provas padronizadas, né, que dão origem ao IDEB, a Prova Brasil, são maiores, a nota é maior. Ou seja, essa escola com biblioteca é uma escola melhor, né? Então eu falo para os pais, se seu filho não tem isso na escola, ele está sendo prejudicado. O vereador reclama com o vereador, se for municipal, reclama com o deputado estadual de sua região, se for estadual, com o diretor da escola, amole as pessoas.
Encha a paciência das pessoas, porque o seu filho está sendo lesado nos seus direitos. E eu acho que a gente só vai conseguir com essa participação junta, né, Marília? Não, não é só as entidades representativas, eu acho que sempre em conjunto, né? A sociedade, as entidades, as faculdades, as universidades em conjunto para a gente cobrar, né, a aplicação dessas legislações. E você falando aí em pandemia, né, que chegou a pandemia, qual que vai ser o papel das bibliotecas nessa construção social, Maria? Como que você vê? Nessa reconstrução social pós-pandemia. As bibliotecas, muitas bibliotecas, inclusive bibliotecas públicas, né, que eu tenho visto mais isso, as universitárias também têm feito isso, mas muitas bibliotecas públicas estão conseguindo manter a sua relação, manter a relação com seus usuários, com seu público. Por meio de interação no Instagram, algumas não tinham Instagram, passaram a ter, outras passaram a ter milhares de seguidores, né? Então, algumas estão conseguindo manter a interação e vão conseguir, portanto, retomar em continuidade. Algumas foram fechadas e ficaram fechadas. E é muito perigoso e triste isso, porque se no momento mais difícil você prescindiu dessa instituição, você pode levar a crer que eu posso viver sem ela, né? O que é um equívoco, um transtorno. Em países, e aí eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, porque eu tenho uma colega que estava conosco no começo da pandemia, até o início, aqui em Belo Horizonte, uma bibliotecária da região metropolitana de Boston, que veio aqui estudar as bibliotecas brasileiras e os brasileiros, e ela disse que lá o movimento, quando ela voltou para lá, estava sendo de contratação de bibliotecários, para prestar serviços, gente, primeiro, de informação. Olha, com esse monte de notícias e notícias mentirosas, né? Eu preciso dizer para os meus usuários, olha, sobre Covid, o que tem de verdade é isso aqui, o que tem de informação correta, né? Verdade, informação correta é esse site aqui, nós vamos repassar para vocês cada mudança. E também refutar, olha, essa notícia que está falando assim, não é verdadeira. Né? Então, ela está sendo útil nesse momento e está atendendo. E olha só, eu vi, no começo da pandemia, eu vi associações e bibliotecas comunitárias ajudando as pessoas a fazer a inscrição do CPF. Sim. A fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial. Quem que poderia ajudar nisso? As bibliotecas. As bibliotecas que tivessem internet, computadores e mantivessem o contato com os seus usuários, ainda que um contato virtual, não é? Sim. As bibliotecas vão ser cada vez mais, os países que estão retornando, a gente não tem ainda, né, notícias já de quem já está 100% o uso de todos os equipamentos culturais e educacionais, mas a educação, agora à distância, está precisando muito dos bibliotecários. Né? Porque o acervo físico está preso. O que eu vou oferecer? Tem bibliotecários hoje que estão conseguindo agir, ter mais sucesso nas bibliotecas escolares atualmente, são os que estão conseguindo prestar serviços para os professores. Dar suporte aos professores, que é uma categoria profissional que está morrendo de trabalhar agora, né? Sim. E o bibliotecário, então, nesse momento, ele tem que ajudar, principalmente, eu vejo assim, no caso das escolares, os professores, dando suporte, encontrando material para eles, encontrando vídeo, acervo, escrito ou audiovisual para ele, para ajudá-lo nessa tarefa, né? Então, esse bibliotecário que conseguir prestar esse serviço aos professores, que são seus usuários agora, vão sair fortalecidos da pandemia. Porque o professor terá conhecido o potencial de apoio ao ensino, né? Agora, quando ele tiver acesso novamente aos seus usuários, alunos, aí é uma retomada. Crianças pequenas, a gente teve muitas lives com contação de história, né? Com leitura de histórias. Eu vi muita coisa interessante também com o Clube do Livro, né? Eu acompanhei também. Clube de leitura com alunos maiores, né? São possibilidades também. Mas, até bibliotecas públicas fazendo com adultos também, né, Marília? Sim. Estão se movimentando
né? Tem algumas bibliotecas movimentando. Sim, então, eu estou dizendo, as que estão conseguindo se manter com seus usuários, porque muitas não têm condição, muitas não tinham equipamento, não tinham os contatos de telefone e e-mail dos seus usuários, então fica mais difícil, né? Ela só pode divulgar no Instagram esperando que o seu usuário encontre a biblioteca ali. Mesmo isso tem sido um sucesso. Eu tenho tido notícias de que tem aumentado muito o número de seguidores de bibliotecas no Instagram e Facebook. Eu acho que assim, né, como nós vamos fazer parte dessa reconstrução, né? Muitas pessoas relataram que na pandemia os livros salvaram a vida, né? Mas nem todos, né, têm esse acesso, né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Porque como sempre o tempo corre aí, a gente está quase finalizando. E eu queria... Meus comentários acabaram, gente. Eu não sei se tem mais alguma questão. Deixa eu só... Essa última que está ali, que está aparecendo para mim, Marília, que é sobre a biblioteca escolar que a gente chegou a falar. Eu vi duas coisas aqui. Isso. Eu vi duas questões aqui. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu vi uma questão sobre a biblioteca escolar, falando que com o tempo o aluno desiste de ler, com o passar dos anos. Gente, a adolescência, né, é normal que o aluno se afaste da escola, do professor, da igreja, dos pais, né, ele está em aventuras. Mas nessas aventuras, você tem uma quantidade enorme hoje de jovens que estão fascinados com um tipo de leitura específica. Então, talvez esse momento seja o momento da biblioteca escutar mais, saber mais o que a pessoa quer, porque ele pode não estar querendo mais ler naquele tipo de livro, mas ele quer ler um livro sobre hip hop, ou ele quer ler um livro sobre vampiro, ou ele quer ler livros românticos, enfim, cada um, né, tem um caminho a seguir. Então, é preciso que o acervo seja rico e diverso, né, muito bom, e que o mediador seja capaz de ouvir e oferecer coisas específicas, não para uma turma toda. O adolescente não quer ser atendido, ele quer ser atendido individualmente. O que você gosta? O que você achou desse livro? O que você achou desse filme? É por aí que você vai mantendo. Para isso tem que ter uma equipe bacana, um acervo bacana e, de preferência, uma biblioteca linda, maravilhosa, que ele queira entrar e ficar lá. E também a gente pode oferecer outras serviços, né, Mari? Como uma feira do livro, que às vezes são, ou um evento musical para chamar a atenção desse jovem e aí levar ele para o livro, que tem a ver com esse evento musical. A gente pode... Tem várias estratégias. Você pode usar filmes, né? E do filme ir para o livro, por exemplo. Tem a Pamela estava perguntando aqui sobre... E a outra... Você pode repetir, Marília, porque falhou. Tá. Uma é a Retratos da Leitura no Brasil, Biblioteca Escolar. Os dados, ela pesquisa como foi com milhares de pessoas, os dados são objetivos e muito definidos, muito claramente definidos, com a qualidade da biblioteca escolar e a qualidade dos resultados escolares, né? Demonstrados por meio do IDEB. E é uma pesquisa brasileira. E outra pesquisa é uma pesquisa do MEC, da Unesco, uma professora da FAI, UFMG. Essa segunda pesquisa, eu não tenho o nome dela aqui agora, mas depois eu posso te mandar o link das duas, Karina, e você divulgar nas suas redes, tá bem? Então, tá ótimo. Que essa outra, ela fala da estrutura da escola. Como a biblioteca, como estrutura da escola, torna uma escola melhor. Sim, e tem que fazer parte, né, Marília? A gente já teve esse caso agora atualmente, né, com a votação do Fundeb, muitas pessoas teriam esse CAC. Esse CAC é justamente para garantir esses espaços como a biblioteca, como as quadras, que é tão importante
estrutura escolar, né, que enriquece, né, deixa de ser só sala de aula, né, e professor, essa atividade escolar, né, que aí vem a biblioteca, vem uma música, vem o esporte, e isso complementa, né? Ô, Karine, você falou de uma coisa muito importante. Olha só, o IDEB foi aprovado, significa que ele está garantido em tese. Mas nós precisamos de pessoas, pais, bibliotecários, professores, todo mundo interessado, nos conselhos municipais de educação, que são os conselhos que acompanham esse investimento. Sim. São pessoas que vão dizer, bom, mas tem biblioteca na escola, então tem que priorizar para isso, porque isso faz parte da estrutura. E essa última pesquisa que eu citei mostra isso, fala da estrutura, né? Então é importante isso. Eu estou vendo também uns colegas falando de luta aqui, a gente sempre, é uma palavra, quem fala em biblioteca, fala em luta. É verdade. A Bruna... Olha só, a gente sabe que as bibliotecas das redes estaduais não são dinâmicas, não oferecem livros. Sim, gente, elas não são bibliotecas. Não tem bibliotecário, não tem compra de acervo, não tem um preparo do espaço, né? O espaço que sobrar e que fica. Mas falando de luta, gente, é luta sim. E por que é luta? Porque nós somos um país que nos 500 anos, né, dessa nação, não investiu em educação e cultura. Então, essa é a nossa parte muito frágil. Então, nós ainda precisamos conquistar. Nós chegamos praticamente à universalização das escolas, praticamente. Agora estamos caminhando, né, para equidade na qualidade das escolas. E as bibliotecas ainda precisam existir. Porque o problema dessa biblioteca horrível que existe na escola estadual é que muita gente pensa que isso é uma biblioteca. E mesmo a gente com esses dados, né, falando que 40% não tem, a gente sabe que é muito maior, porque essas bibliotecas sem bibliotecários, né, Marília? E só trazendo um dado curioso aqui, que você está falando de biblioteca, o Brasil possui uma biblioteca por 30 mil habitantes. Só uma comparação, nos Estados Unidos, e na República Tcheca é de 1 para cada 970. Então, nos faltam bibliotecas. Muitas, né? Tem uma pessoa dizendo aqui que há bibliotecários que vivem a síndrome da Poliana, ao afirmar que a biblioteca escolar é um excelente espaço já consolidado. E esses bibliotecários afirmam que não falam da parte ruim desses espaços. Eu não entendi muito bem. Desculpa, eu não entendi. A pessoa aqui de normalizações é uma institucional. Eu acredito que o grande problema das bibliotecas é as que não são bibliotecas. Esses espaços que existem dentro da biblioteca estadual, no caso de Minas Gerais, que muita gente vai dizer que é biblioteca e aquilo não tem atrativo, não tem nada. Um bibliotecário não vai falar desse espaço porque ele não está lá. Esse lugar, inclusive, nem tem bibliotecário lá, né? Agora, quem está em bibliotecas tem que buscar aprimorar o tempo todo, aprimorar o espaço, conseguir dinheiro para desenvolver o acervo de verdade e, com ou sem isso, anterior do espaço do dinheiro, é construir serviços e atividades relevantes para o seu público, interessantes e relevantes para o seu público. Muito cuidado. E com a participação do público, né, Marília? Sim, mas muito cuidado para não fazer muito entretenimento, que fica muito bacana, colorido e maravilhoso nas fotos, nas redes sociais, mas que não desenvolve leitores, né? Não aprimora esses leitores e não leva essas pessoas para usufruírem dessa enorme herança cultural que está registrada. Sim, sim. Eu acho que é mais essa questão assim que a gente coloca múltiplas possibilidades, né?
que tem dificuldade, a gente sabe que tem. Você falou, a gente pode participar de projetos, né, e na busca de recursos do governo, mas que e é igual você falou, né? Talvez seja o único dessas crianças ali para se formar, né, enquanto leitores. Está quase acabando aqui, Marília. Você quer deixar alguma fala aí para a gente? Olha, se forem bibliotecários que estiverem aqui, eu sou uma Tem muitos apaixonada. colegas nossos. Pois é. Então, é luta mesmo, e a luta se faz concretamente participando da política pública, principalmente, né? E participando também do micro. Eu, onde estou, eu tenho que ser um bibliotecário, e às vezes você é o primeiro bibliotecário da experiência daquela escola, ele tem que compreender muito rapidamente que onde tem um bibliotecário faz a diferença, faz uma diferença positiva. Então, quem trabalha em biblioteca escolar, gente, comece a prestar serviço para professores, a apoiar os professores. Ninguém que seja apoiado no seu trabalho vai prescindir desse profissional. Você tem que ser importante, ajudá-lo no que ele estiver fazendo, não só... Porque às vezes a pessoa só pensa em literatura, mas você tem serviços de apoio ao professor que são muito importantes. E o professor reconhecerá isso, porque qualquer pessoa que seja ajudada no seu trabalho vai valorizar esse apoio, não é? E a luta fora do local de trabalho é Conselho Municipal de Educação e de Cultura, votar direito, né? Votar direito, não pegar o nome lá do seu vizinho, da padaria, do não sei o quê. Procurar saber e se envolver em política, gente. Sim, não tem outra forma. Não tem, porque é preciso mudar a nossa superestrutura, né, de legislação, mas também por exemplo, de processo de implantação dessas leis. Você Sim. tem lei também, que a lei existe, está lá e daí? E nada foi feito, né? Então, Então, realmente é muito trabalho. ação, né, Marília? Participação ativa para que a gente possa fazer valer, né, essas leis que sejam permanentes. Então, Marília, quero te agradecer muito por esse momento. Assim, eu acho que a gente está precisando falar mais, né, sobre essas políticas públicas, sobre a importância do livro, das bibliotecas em nossas vidas, principalmente nesse momento, né, que a gente sabe a importância que nós temos, então a gente tem que mostrar a nossa importância e agradecer, né, todos e todas que nos acompanharam. Aí. Eu que agradeço. Então, depois você me cobra essas duas pesquisas e divulgue aí nos seus, tá bom? Tá joia, então. Muito obrigada, Marília. Boa noite. Eu é que agradeço. Sucesso e saúde para você e para todos. Obrigada, gente. Até mais.